ao lado de Franco Zampari, ele empreende a implantação da Veracruz, construção de estúdios até então desconhecidos entre nós. Não que não houvesse estúdios, mas não tão grandes como esses da Veracruz. Estúdios gigantescos, de proporções semelhantes aos estúdios existentes na Inglaterra ou nos Estados Unidos. O primeiro filme realizado por Cavalcante como produtor foi Caiçara, uma ideia e direção de Adolfo Celi, que já desenvolveu no Brasil um trabalho como diretor de teatro, no Teatro Brasileiro de Comédia. Era um ator italiano que havia chegado ao Brasil logo depois da guerra, como tantos outros italianos que chegaram, fugindo um pouco da guerra e tentando realizar a obra que não conseguiam realizar lá em seu país de origem, a Itália. Ô, Marina, tô tocando pra você. Cavalcante pretendia desenvolver um trabalho, desenvolver uma escola de formação de técnicos, de formação de diretores. Um exemplo disso é a experiência do cineasta Lima Barreto, que, através de 2 documentários, pôde anunciar uma obra que poderia ter se transformado, talvez, numa das obras mais profícuas do cinema brasileiro, já que em todos os filmes iniciais, nesse Santuário, e no filme seguinte, a recepção ao trabalho de Lima Barreto foi consagradora. E mais ainda no primeiro filme de ficção que ele veio a realizar, também na Veracruz, mas já sem o controle de Roberto Cavalcante, que é o filme Cangaceiro. A tradição dentro da escola do documentário inglês trazia ao Cavalcante a certeza de que era através de um aprendizado contínuo da linguagem cinematográfica que nós conseguiríamos chegar a um apuro, a um controle maior da linguagem cinematográfica. Certamente ele não imaginava um cinema de improviso. Ele acreditava numa linguagem de pesquisa, de procura. A questão é que, pressionado por toda uma difamação do seu trabalho, Cavalcante se viu forçado a abandonar o seu posto de produtor executivo da Veracruz e procurar outras paradas. Na verdade, foi um período extremamente duro e decepcionante para ele. E, como técnico, como artista, como produtor, realizador e idealizador, havia aprendido com o cinema europeu que a linguagem cinematográfica se obtém pela experiência continuada, pelo exercício permanente. Não era puro exercício de intuição, mas sim de conquista de domínio de linguagem. A experiência de Cavalcante no Veracruz detonou um outro processo.
ele foi ser produtor de seus próprios filmes nos anos seguintes. Cavalcante trouxe para o Brasil uma experiência extraordinária na criação do cinema francês e principalmente no documentário inglês, na grande escola do cinema documentário inglês. No final da década de 40, ele chega ao Brasil para realizar um curso de aperfeiçoamento, né, da consciência da cinematografia em São Paulo, um projeto que, na verdade, visava educar um público, ou formar uma consciência cinematográfica. Projeto do Museu de Arte de São Paulo. E provoca um tal entusiasmo que acaba por fomentar a criação de uma indústria de cinema em São Paulo. É criado, então, a Vera Cruz, e Cavalcante convidado para ser o seu produtor executivo. A experiência inicial foi extremamente rica. Produziu-se 2 filmes imediatamente, com a participação efetiva de Cavalcante como produtor, os filmes Caiçara e Terra Sempre Terra. Um terceiro projeto, surpreendentemente, Cavalcante é convidado a se retirar da Vera Cruz. Não vamos dizer demitido, mas forçado a renunciar ao seu posto de produtor executivo. Após renunciar à produção executiva dos estúdios Vera Cruz, surpreendendo a todos que viam em seu nome uma garantia de qualidade, Cavalcante mantém um significativo silêncio diante da infamante campanha contra ele. Sua única resposta é sugerir ao então presidente Getúlio Vargas a criação de um Instituto Nacional de Cinema, nos moldes dos já existentes na Europa. É o primeiro grande passo para a oficialização da cinematografia brasileira. A produção de um documentário sobre Volta Redonda, de certa forma, já aproxima as necessidades de uma política institucional do governo com um equilibrado processo de criação cinematográfica. A direção, no entanto, é de um inglês, John Waterhouse, bom documentarista, por sinal. E o resultado final se aproxima do que já havia sido feito na Inglaterra. É preciso chegar ao Brasil, criar uma imagem brasileira, original, única. Com licença, sei que eu vou atender a porta. Não, filhinha, devagar. O casamento é a cadeira elétrica do amor. É neste momento que Cavalcante é convidado a dirigir o filme Simão o Caolho, baseado em novela de Galeão Coutinho. É sua estreia como diretor no cinema brasileiro. E nesse filme podemos claramente sentir a brasilidade do tom da narrativa e da descrição de ambientes e personagens. Ao contrário dos filmes que estavam sendo produzidos pela Vera Cruz naquele momento, Cavalcante assume o Brasil com vigor e muita graça.
Vamos enviar isso, vamos chamar daqui a pouco. Você é cozinheiro ou manicure? Ser manicure é meu sonho. Desse jeito você vai até além de manicure. Aqui quem faz todo o serviço da casa sou eu. Não estamos precisando de empregada, não, senhora? Desculpe, deve haver engano. Boa tarde. Até temos. Logo de fora, vamos. Seu sobrinho é um sem vergonha. A moreninha tem aquele marido que só vem de noite. Marido. Pra mim eles casaram na igreja verde da floresta. Por hoje, O resultado de Simão Caolho vamos, outra foi questão. bastante expressivo, tanto de crítica como de público. Mas o grande sonho do velho Cave, como chamavam os amigos do cinema inglês, estava ainda por ocorrer. Agora, com a versão brasileira de seu grande êxito no cinema mudo francês, Anrad. Cavalcante o transporta para Pernambuco e faz a viagem de volta às suas origens. O resultado é O Canto do Mar, obra-prima esquecida de nossa cinematografia, que não chega a obter o sucesso merecido entre nós, mas recebe o grande prêmio do primeiro Festival Internacional de Karlovy Vary, na Tchecoslováquia. Desta vez, a produtora não é mais a Maristela, é a Kino Filmes, criada pelo próprio Cavalcante, que ainda produziria e dirigiria o último filme entre nós, A Mulher de Verdade, do qual infelizmente não encontramos material para aqui apresentar. Nossa Senhora, minha mãe no céu, eu não sei dizer coisa bonita, mas sei que a senhora sabe ler de tudo. Veja, não há uma lágrima de choro nos meus olhos. Eu choro porque se chorar, eu sei que meu filho entra no céu
com chuva. Amanhã, sei que vou chorar quando espiar a rede dele balançando sozinha. Eu quero que ele seja bem feliz, que ele seja muito feliz junto da senhora, mais do que foi junto de mim. Maria. Já morreu o pé, já morreu a mão, já quebrou-se a corda de seu coração. Com a falência do projeto industrial de cinema em São Paulo, Cavalcante retorna à Europa e reencontra sua trajetória com a versão cinematográfica de O Senhor Puntilla e seu criado Matti, do grande dramaturgo alemão Bertolt Brecht, com o qual trabalha no roteiro e de quem recebe as felicitações por ter realizado, segundo Brecht, a melhor adaptação cinematográfica de uma obra sua. Wie kostet mich ein Ball? Ach, Johannes, der Kunst ist stark. A imagem de um cinema brasileiro, todavia, permanece nas preocupações de Alberto Cavalcante. E ele não tarda a criar, junto com Joris Ivens, o grande documentarista holandês, o projeto Rosa dos Ventos, em um episódio. Um deles filmado no interior da Bahia. Para este filme, Cavalcante convida Alex Vianney, crítico e cineasta, que aqui realiza sua mais expressiva incursão na direção cinematográfica. O filme trata do drama dos retirantes nordestinos, antecipando em 8 anos o surgimento do clássico Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. O filme traz a presença de Miguel Torres, que seria mais tarde o Fabiano da primeira tentativa de Nelson Pereira em realizar Vidas Secas. Corta, Dorival. Vamos. As núpcias venezianas, exibidas entre nós apenas na TV e em preto e branco, é um projeto para a televisão francesa e nada traz de novidade, afora o fato de ser o último filme em longa-metragem de ficção dirigido por Cavalcante. Cavalcante ainda dirigiria 3 filmes para a televisão, todos em média-metragem.
antes de rodar seu último documentário. Assim falou Theodor Herzl para o governo de Israel sobre esse fundador do sionismo. Il convoqua l'Assemblée générale sioniste à Vienne le 11 avril 1904. J'ai appris à connaître les Juifs et savez-vous, cela a été parfois un plaisir. Mais j'ai par-dessus tout appris à comprendre que c'est seulement dans notre patrie que nous trouverons une solution à nos problèmes. Grâce aux efforts de Herzl et à la bonne volonté des deux parties, la compréhension put renaître. Mais il n'est pas exagéré de dire que cet effort l'acheva. Em 1976, retorna ao Brasil convencido, como ele mesmo diz, de que o meu país não tem interesse na minha capacidade de criação, e muito menos memória para registrar todo o meu passado no cinema. Como resposta, edita uma antologia de seus filmes, aqui dá o nome de O Homem no Cinema, e reedita o seu livro clássico, Filme e Realidade. Desta vez, como simples entretenimento, o cineasta Alberto Cavalcanti, um dos nomes mais ilustres da sétima arte em nosso tempo, rege a câmara e tantas glórias lhe deu nas telas do mundo inteiro, pois as películas que dirigiu em 50 anos de atividade fazem parte de acervo das melhores cinematecas. Agora, nós vivemos empenhados na luta pelo ideal, a criação de uma escola superior de cinema em nosso país. Estamos reunidos aqui na aldeia de Arco Verde, criada por Pascoal Carlos Magno, para nos ocupar do estudo de uma escola regulamentada de cinema. Todo mundo sabe que a importância do cinema hoje no mundo atual. E nós temos dois guias que nos ajudam de uma maneira enorme, são o reitor David Paiva e o professor Vicente Marques. O sonho de uma cinematografia brasileira com estrutura técnica e artística plenamente desenvolvida nunca abandonou Alberto Cavalcanti. Sua presença entre nós se estende além dos limites de seus filmes e cria exemplos extraordinários de nossa capacidade criativa. Exemplos como o de Bahia de Todos os Santos, de Trigueirinho Neto, que já havia trabalhado com Cavalcanti na pré-produção do filme Ângela, ecoa inclusive nos primeiros anos do cinema novo. Mas é sobretudo em títulos da produção da Vera Cruz que sentimos a influência maior da passagem de Cavalcanti pelo Brasil. Neste já citado Ângela, cuja pré-produção foi totalmente feita pelo próprio Cavalcanti para ser dirigida pelo brasileiro Martim Gonçalves, o esforço para criar semelhanças entre o nosso cinema e o que se fazia lá fora é visível. Mas é muito mais fruto da intervenção de um gerente de produção do cinema inglês, Tom Peng, aqui transformado em diretor, e da política de produção com imagem dita internacional pelo chefão Franco Zampari, do que propriamente de Cavalcanti. Vou buscar. Oh,
Como os mortos, sempre.